Bom dia! Hoje, Niterói Podcast, aqui onde a cidade fala mais alto, temos a honra, o prazer de apresentar uma figura que, além de inteligente, absurdamente inteligente, é linda, é uma deusa. E eu ouso dizer que é a deusa da ortodontia. Estamos aqui hoje com Renata Horn. Ela é cirurgiã dentista. Começou o curso na UERJ e, por causa de um problema de segurança na época, teve que trancar por um período e foi cursar na Unigran Rio. Ela vai contar essa historinha pra gente. Especializações. Vai juntando aí os dedos das duas mãos, hein? Imperiodontia, implantodontia, ortodontia, reabilitação oral. Fez anatomia, curso de anatomia em Viena. Fez trabalhos na Hungria, Alemanha, Munique. E já era um plano, na época, dela fixar residência na Alemanha. Então, por isso que ela foi se preparando tudo pela Europa. Mas, como a gente não sabe do dia de amanhã, ela voltou para o Rio, está aqui e também fez pós-graduação em periimplantodontia. É isso? É isso aí. Periimplantodontia. É isso aí. Ela também desenvolveu todo um projeto de uma forma bem peculiar na época da pandemia. Em termos de escrita, encaminhamento ao Conselho de Ética e outras peculiaridades que ela vai contar aqui para a gente. Inclusive, toda a estrutura, incluindo a alimentação, que virou protocolo em todos os cursos da clínica dela. Peraí que eu até me perdi aqui, é tanta coisa. Foi planejada de uma forma extraordinária por ser uma época de lockdown. Ela vai contar essa história pra gente. E hoje em dia também é referência em sorriso gengival. E eu quero muito conversar com você sobre isso, Renata. Inclusive, tendo recebido em seu consultório a Rede Record de televisão para uma matéria completa sobre o tema, o que lhe rendeu o convite para escrever nas revistas Cara e Jornal Extra. Então, é com muito prazer que eu te recebo aqui, Renata. Seja bem-vinda ao Niterói Podcast e vamos bater um papinho sobre isso. Prazer é todo meu. Eu sou lisonjeada de estar aqui, meu primeiro podcast. Estou adorando essas coisas, o microfone, o fone, né? Então, assim, realmente é algo interessante. É uma vivência diferente. Por mais que eu goste de falar, de estar de frente para câmeras, é uma sensação legal, é uma sensação moderna, é algo interessante, até porque, pelo que eu vi do brief, né, você traz aí um histórico, né, a minha vida e umas tendências minhas atuais, desenvolvimento como que eu posso dizer, de visão de negócio para a área de educação. Então, isso é bacana. Então, por onde começamos, Marquinho? Posso te chamar de Marquinho, claro, né? Claro. Então a gente se conhece desde criança. Então, tá bom. Eu conheço muita gente boa, vocês estão vendo, hein? Vamos começar, então. Conta pra gente como é que foi passar para a UERJ. E, assim, ter uma classificação maravilhosa e ter que continuar o curso na Unigran Rio. Houve um problema aí, né, nesse inteirinho. Conta aí pra gente. Então, assim, eu era bem menina, né? Meu pai, na época, trabalhava com política e teve um problema na própria UERJ. Saquearam, quebraram vidros e tudo mais. E, nessa época, eu, feliz da vida, eu fiz PH, né? Eu não tinha PH em Niterói, eu ia para o Rio, era um sacrifício muito grande. Então, fui bem classificada, mas por questões de segurança, né? Meus pais, minha mãe trabalhando muito, meu pai ausente e na política, ele recebeu um telefonema, né? E me comunicou, olha, a partir de amanhã, eu quero te dizer que você não vai continuar mais cursando na UERJ. Eu falei, oi, como não? Né? Como assim? Você se prepara, você se dedica. E o engraçado, Marquinhos, assim, que eu percebo que existe uma mudança de percepção em relação às faculdades, né? Porque naquela época, tem 20 anos de formada, né? Então, isso foi antes, mais os 5 anos aí. E as faculdades privadas, né? No caso, a Unigran Rio, ela tinha uma
uma visão diferente, sabe? Tinha uma estrutura excelente. Não sei como está hoje, eu estou longe disso, mas eu percebo, por exemplo, que a minha filha mais velha, 19 anos, se fala para ela, olha, filho, qualquer coisa você faz uma universidade privada. Ela acha isso assim, mãe, isso não existe mais. Porque abriram tantas faculdades, abriram tantos cursos, que ela já tem uma resistência a isso. E, nessa época, meu pai simplesmente me convenceu assim, olha, eu tive no PH com seu professor de física, ele falou que se a filha dele fosse fazer odontologia, ele colocaria no Unigran Rio. Então, assim, foi uma forma de ele me abraçar, né? Me dizer, olha, filha, eu estou te tirando de uma faculdade pública, eu sei que tem a dificuldade de entrar, mas você vai estar com uma proteção, você vai com um motorista, eu estou numa época de política, trabalhando com política, eu não quero te expor a isso. E ali eu aceitei, foi realmente fantástico, tive que entrar no meio do ano, né, porque perdi com essa situação, mas foi uma graduação incrível. Conheci professores realmente renomados, professores que fizeram a diferença na minha vida, inclusive colegas, né, de turma, colegas de turmas até anterior à minha, são grandes nomes da odontologia hoje. Então, realmente fui bem formada, sabe? Existem grandes e notáveis profissionais de faculdades particulares. Eu conheço milhares. E eu entendo você falando assim do seu pai também, você é filha única. Exatamente, né? exatamente. E assim, imagina o cuidado dele, vivendo numa época de trabalhar com política, que a gente sabe de tudo de brabo que acontece. Inclusive, a gente fica sabendo primeiro do que a sociedade. Exatamente. Até, né? Então, assim, imagina a grande preocupação dele. Para você ver, abdicar todo o investimento que ele fez em você. De estudo, né? Que você teve os melhores locais de estudo, exatamente, a melhor educação, para te tirar da UERJ, olha só. Mas aí vem o amor de pai, vem o cuidado, né? Antes que foi de tudo. Acima de qualquer coisa. Porque tudo vira segundo plano, exatamente. Né? E foi o melhor, sabe? Eu acho que eu fiquei durante muito tempo não querendo pensar nisso, não falando nisso, e depois de uns anos para cá eu quebrei essa barreira, né? E entendi que foi o melhor para mim, foi o melhor para os meus pais naquele momento. E quebre com muito orgulho, porque ele fez o melhor. E foi excelente mesmo. E foi o melhor, é isso aí. Você tinha que passar por essa história e passou com louvor. Pois é. Não é isso? Isso aí. Aí eu tenho uma outra perguntinha aqui. Foi logo de cara que você se identificou com essa parte de ortodontia, que eu quero saber como é que você entrou nesse mundo, o que fez você se apaixonar, né, por essa área aí da odontologia? Então, na realidade, assim, quando eu ouvi você me apresentando, né, da ortodontia, eu sou ortodontista, mas a minha paixão na odontologia é a periodontia. Explica aí. A periodontia, né, ela é, na minha percepção profissional, lógico, não diminuindo as outras áreas, mas é a base da odontologia, porque estuda a estrutura dos elementos dentários, as estruturas que envolvem tudo que você possa imaginar, que vai da odontologia, que vai envolver um dente, você precisa ter um periodonto saudável. Então, eu costumo dizer que não se constrói nada sem uma boa base, ou seja, não se faz odontologia sem um bom periodonto. Então, você se apaixonou pela base. Pela base, exatamente. Então, assim, na época que eu me formei, a minha primeira especialização em periodontia, então, o meu professor foi um professor extremamente... ele era, como que eu posso dizer... Ele era não vou chamar ele de rústico, não, mas ele é um professor de base, sabe? Então, ele tinha uma ideia de saúde. E é interessante, porque quando você é doutrinado, né, a olhar... O principal é como se fosse sua educação, né? Seus princípios, seus valores. Então, os meus valores não estavam na estética ou na cereja do bolo. Era a estrutura do bolo, né? Como vai ser esse bolo? Como que a gente vai fazer para que tenha uma base para qualquer outras áreas. Então, pério foi a minha primeira especialização. Minha segunda especialização foi orto, porque, vou explicar isso, é uma coisa até interessante. A periodontia, ela salva os dentes. Né? Então, você muitas vezes deve ter ouvido falar alguém assim, meu avô perderam os dentes, ficaram mole e tal. Então, isso vem da pele. Então, quando você vai tendo esses problemas, né, na estrutura, na base,
onde vai perdendo osso, onde a gengiva começa inflamada e tudo mais, muitas vezes você tem perde o alinhamento desses dentes. E aí, Marquinhos, eu não consegui uma pessoa tão preparada na ortodontia para manter os casos que eu salvei. Imagina você salvar um dente, aí você mandava para um orto, ele ia lá, ferrava tudo. Aí destrói o trabalho todo que você teve. Exatamente. Aí eu fui fazer a orto. E aí, todo periodontista, ele pode, né, legalmente fazer implante. Mas eu estava naquela situação, não vou para a Alemanha, moro ou não moro na Alemanha, então quis fazer uma especialização de implante para ter mais um respaldo profissional de morar na Alemanha, onde que seria a minha intenção inicial, fazer um mestrado lá em Frankfurt, que é a 60 quilômetros da cidade onde minha família tem residência, né? Que era onde você ia morar, né? Exatamente. Pô, legal essa história, Renata. Bem bacana. Conta como é que foi a experiência de fazer tantas especializações na Europa. Porque, assim, você falou que estava na iminência de se mudar para lá, né? Mas eu acho que antes até de você pensar em morar, mas tem, assim, alguma coisa que fala assim, não, eu vou fazer tal especialização em tal lugar, porque eu acredito que você já tivesse conhecimento aonde eram os melhores lugares que mais te interessavam. E como é que foi essa visão macro mesmo, essa coisa de você ver assim, tudo de uma forma lá pelo velho mundo. Assim, como é que foi isso? Então, na realidade, assim, essa minha tendência de buscar cursos, né, fora, né, do Brasil, não é só por ser fora, né? Eu digo o seguinte, eu não tenho dúvida que nós, brasileiros, temos os melhores profissionais em relação à mão, somos criativos, temos habilidades, isso é reconhecido mundialmente, sabe? Onde você fala que você é dentista brasileiro, você tem um respeito. Porém, contudo e todavia, os europeus, eles se preocupam muito com a questão da ciência. E eu confesso que quanto mais você vai estudando, você precisa ter algo mais consolidado, né? Então, eu percebi que a minha odontologia, ela poderia ter uma base erudita. Sim. Né? Poderia ter algo que me sustentasse não só pelos resultados que eu alcançava, porque os resultados que você alcança, não necessariamente o outro vai alcançar. Verdade. Mas se você tem uma base científica e metodológica, é muito mais fácil que aquilo seja reaplicado. Então, eu passei a não estudar por livros, e sim por artigos científicos. E assim como na vida, né, normal, onde a gente tem referência em moda, referência em locutor, referência no jornalismo, eu tinha as minhas referências em relação aos excelentes artigos, grandes revisões sistemáticas, trabalhos randomizados, trabalhos com revista de qualis elevado, fator de impacto. O que é isso? O que o mundo, né, diz que é bom? Porque nós mostrarmos resultado antes e depois em Instagram, em Facebook, ok, não estou desmerecendo. Sim. Mas a base, né, o respaldo científico é inquestionável, né? Aquela coisa assim, querido, beijinho no ombro, tá lá, tal, você dá o dói lá para a pessoa pesquisar, vai estudar. Então, para eu me sentir cada vez melhor, eu procurava estudar com os caras. Não vou no aluno que fez com ele, que vai dar o curso aqui no Brasil. Eu vou nele. Sim. Né? Fui na fonte. E assim eu fiz, como você falou, né? O Urban na Hungria, o Zur da Alemanha, Matteo Chapasco da Itália, e por aí foi, né? Assim, eu procurei realmente agora, né, na Suíça, o professor Buser, o professor Schuller. Então, são pessoas que já fazem parte da minha vida profissional. Mas isso, por que eu o busquei?
porque eles tinham um respaldo científico que me interessava. Então, eles tinham a metodologia reaplicável, sabe? Sabe o que eu acho legal disso tudo? Você fala isso tudo com tanto amor, com tanta paixão, porque é o que eu tinha falado aqui com o Flavinho, aqui com a nossa produção, que o nosso programa aqui é um programa despressurizado, né? É um programa que a gente... não tem muita formalidade, a gente fica à vontade, mas só vem gente aqui que tem um conteúdo maravilhoso. Isso aí é parte desse princípio. E o que eu fico assim impressionado, eu te conheço há muitos anos, desde criança. Então, assim, eu percebo a sua paixão quando você fala de qualquer coisa. Você é uma mulher apaixonada. Totalmente. Tudo que você fala, se você vai falar do vinho que você está tomando, você fala com paixão. Se você fala das suas filhas, você fala com paixão. Da sua profissão. Isso é tão bonito, eu acho isso tão inspirador, que eu acho que talvez você nem sinta. Mas a gente que está ouvindo, a gente vai sorvendo aquilo. E sabe o que acontece com a gente? Parece que você, quando fala de você, você estimula a gente. A fazer algo que você seja envolvido com aquilo. Vamos procurar essa eterna insatisfação, porque isso é maravilhoso, uma pessoa que é eternamente insatisfeita. Porque ela nunca está satisfeita só com aquilo. Ela, não, quero procurar mais, eu quero saber mais, eu quero estudar mais. Eu não sei, desculpa te interromper. Isso é muito legal. Eu não sei se você lembra, mas... eu te procurei uma época falando assim, Marquinhos, eu quero fazer uma logo que tem uma ostra. Sim, sim. Aí uma ostra por quê? Porque na minha logo tinha que ter uma ostra e, poxa, odontologia, ostra, isso não seria de posto de gasolina, né? Que tem lá o da Shell, não seria de uma logo de uma joalheria... Porque a ostra é o seguinte... não era só a imagem, né? Não é só a imagem, é o que ela significa. O que ela significa. Conta aí. Então, o que significa a ostra? A ostra, né? Toda pérola vem de uma ostra, mas nem toda ostra dá uma pérola. Isso aí. Então, o que eu entendo? Eu entendo que você precisa sair da sua zona de conforto para que você tenha o melhor daquilo. E o melhor daquilo era a pérola. Então, não existe pérola sem sair da zona de conforto, sem sofrimento. E aí eu quis colocar isso dentro da minha profissão, porque não tem como você ter um excelente resultado, não tem como você fazer da sua vida profissional uma joia se você fez o que todo mundo faz, entendeu? O seria mais do mesmo. Se você só está ali estudando pelo que os outros já estudou e te mostra resultados, né? Então, é sobre isso. E para você conseguir fazer isso, você tem que se apaixonar. Senão, não faz. Não dá para fazer. Mas eu reitero aqui, a paixão dela não é só pela profissão, é pela vida, é por tudo. Qualquer coisa que você fale com a Renata, que ela conheça o assunto, que eu acho até... meio difícil ela não conhecer algum assunto, mas toda vez que ela vai responder, você vai ver a paixão no olho dela. Você realmente é uma mulher apaixonada. E eu sempre comentei isso. Isso é muito interessante. Mas vamos aqui perguntar mais umazinha. Conta como é que foi esse projeto que você desenvolveu em plena pandemia e as etapas que você teve que passar para que isso pudesse acontecer em pleno lockdown, onde não existia mais vida. Né? Exatamente. Conta pra gente aí, porque essa história da Renata, a gente é absurdamente impressionante. Foi um boom, né, que aconteceu, foi dentro da pandemia. E eu vou te dizer, foi porque nós tivemos mais tempo. Infelizmente, a vida é muito corrida e quem não tem tempo não produz. Porque para você produzir algo, você precisa de tempo. E eu entendi que hoje, se você me perguntar, Renata, por que você conseguiu criar um curso, abrir uma escola dentro da pandemia? Porque minha energia foi toda para aquilo. Então, assim, quando todo mundo fechou, eu estava no mestrado e, mais uma vez, o meu mestrado ele foi em implantodontia, mais focado na periimplantodontia. E eu busquei esse mestrado em Campinas, na Mandic de Campinas, pelo professor. Aquilo que eu falei, que eu procuro grandes líderes, grandes referências. Você vai sempre atrás do mestre, nunca pela entidade. Não, é sempre o mestre. Independente de onde o mestre esteja, vai nele. Eu vou lá, porque eu acredito em ser humano, eu gosto de lidar com isso, com pessoas, né? Não trabalho com máquinas. Sim, inclusive, é a paixão. É realmente isso. Preciso disso. Não importa quão difícil seja essa pessoa, né? Eu acredito que a gente consiga extrair um pouquinho, né, do que você percebe dele, você já é um grande vencedor. E assim eu fui para esse mestrado, porque um professor Júlio Joly, uma grande referência na periodontia, e
eu não podia me movimentar muito, porque já tinha, né, a linha de pesquisa. Mas teve a pandemia e todos os ratinhos morreram, né? Porque não tinha ninguém lá para alimentar os ratos, então não teria pesquisa. E eu, por ter já a minha paixão, né, e no consultório, e ser muito protocolo, né, fazer muitos protocolos, eu criei um protocolo de correção de sorriso gengival, e era um projeto paralelo aos meus projetos de mestrado e tudo mais. Então, um dos professores viram os meus resultados, viram a qualidade das minhas fotos e falou, Renata, por que você não pega isso e transforma na pesquisa? Aí eu fiz isso. Te mandou um desafio, né? né? Aí eu falei, ó, de Deus, sabe? Falei, meu Deus, como assim? Vou fazer a minha pesquisa. Então, eu desenvolvi algo envolvendo humanos, o Conselho de Ética aprovou, porque eu estava bem respaldada, tinha um professor, Elias, que é engenheiro dos materiais do IME, onde eu também trabalho lá com ele, em pesquisa, e eu comecei a botar isso para rodar. O engraçado que eu te contei, né, que eu fiz, a intenção era fazer um curso online, nós estávamos em pandemia. Olha, eu me filmei umas 10 vezes, eu me olhava, não, tá gordo aqui, não vai rolar esse curso, não. Parece até que é alguém que eu conheço. Tem papo ali. Deus me livre que eu vou me colocar assim pro Brasil. Não, eu falei torto, tira, não posso me ver. Eu falei, gente, não vou lançar esse não curso. Vai rolar o não online. vai rolar o online. Então, cada vez que eu me via, só que eu já estava anunciando o curso online. Então, tinha gente. E aí, que dia sai? Eu falei, gente, vocês não têm noção. Eu tô um balão. E vinho todo dia da pandemia, aquela coisa assim, nunca desinchava. Eu falei, cara, não vai rolar. Eu já tinha tanta gente procurando o meu curso que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar isso presencial. Quando foi liberado, eu contratei o marceneiro, que era paciente, vidraçaria, tudo mais, todo mundo que trabalhava ali comigo, e montamos uma sala de aula do lado do meu consultório, comprei uma câmera extremamente profissional para odontologia, que ela transmite ao vivo, e lancei o curso. Eu lancei um dia, 3 dias depois a turma estava lotada. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Aí, no dia do curso, uma semana antes, Niterói fecha em lockdown. Aí eu falei, gente, como que eu vou fazer para cancelar? Não cancelei, mas tive que criar protocolos diferentes. Por exemplo, nós tínhamos uma barreira em acrílico, né? Essas barreiras... Aqueles cuidados. Aqueles cuidados todos. Nesse período, como não teria lugar para ninguém comer fora, eu contratei uma pessoa para cozinhar dentro da minha casa e oferecer comida aos alunos. E aí a gente ficou num esquema meio internato, sabe? Assim, todo mundo ali dentro, e eu percebi que funcionou muito bem. Que aquilo ali trazia e unia. Humanizava numa época que estava todo mundo sem saber o que fazer daqui a 2 horas, não sabia se ia ter vida. A carência das pessoas. Então, nossa, foi absurdo. Era uma situação onde todo mundo cresceu, porque tivemos a base, tivemos contato reais, tivemos emoção em olhar no olho do outro, em sentir cheiro de gente, em poder falar de odontologia sem ser vendo stories em Instagram, sem ver live. Então, era tão precioso o contato que o curso foi um sucesso. E aí eu passei a ter turma de 2 em 2 meses, né? Isso foi realmente muito bacana. Renata, e esse curso, ele deve ter também ajudado muitas pessoas a não cair em depressão. Sim, sim. Porque numa época onde todo mundo socializa, rede social, todo mundo produzindo conteúdo, vivendo, e chega uma hora que fala assim, não, você não pode mais fazer nada, você tem que ficar dentro de casa, o dia inteiro, por dias, por meses, por anos. Imagina, a gente sabe aí o que aconteceu, né? Um monte de gente se matou, muita gente ficou com problema emocional, e até hoje a gente vê resquício disso, né? Então, numa época onde ninguém pode encontrar com ninguém, onde a carência aumenta demais e você vai indo pela contramão disso, você ajudou muita gente. Muito. Olha a grande terapia que foi feita nesse curso. Sim. Foi isso uma vivência em grupo, né? Absurdamente importante. E verdade. Tinha essa situação, né, da Record, que a gente tinha conversado, e
E eu Que ela entrou, né? Ela te contactou, a Rede Record de televisão, para fazer uma matéria dentro do seu consultório. Isso, foi dentro do meu consultório, foi dentro do consultório. Ainda de máscara, então, porque na matéria eu tô de máscara, né? Engraçado, porque você se imagina... Hoje a gente vendo as imagens, né? Acha aquilo chocante. Como assim? Você está falando para televisão de máscara? É, porque tem um cameraman que não pode se contaminar comigo. Olha que... E nem você com ele. E nem eu com ele. E aí... as reportagens feitas de máscara, né? O que aconteceu? A Luana Piovani, ela, na rede social, falou assim, uma seguidora perguntou a ela, o que você fez na sua boca, que você ficou diferente? Aí, ela não sabia o termo técnico, ela falou, eu fiz plástica do dente. Aí, pô, o que é isso? Plásticas nos dentes, gente. Plástica na mama, no abdômen, uma plástica no dente. E não era lente de contato, era plástica no dente. Mas, na realidade, ela não fez isso. Ela removeu o sorriso gengival dela. Então, por descobrirem que era isso, eles foram procurar quem tinha de referência no assunto. Então, chegaram até a mim e eu expliquei, né, o que seria isso, o que seria essa plástica no dente que ela diz. Então, o repórter tem uma hora que fala, e tira osso, como fosse, os dentes falaram, jura que tira osso? Então, realmente, foi um assunto que bombou, né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, 10% da população tem sorriso gengival. E... cientificamente, o sorriso gengival é considerado um fator não estético. Por que eu digo cientificamente é considerado um fator não estético? Porque o belo é tão relativo, né? O que é belo para mim, às vezes pode não ser para você, mas quando fazem estudos, avaliam a população e percebem entre leigos e dentistas. Entre leigos e dentista é um assunto que entraram numa percepção como algo não estético. Então, foi por estatística, né, no caso? Exatamente. Tudo é estatística. A vida da gente é estatística. É tudo, né? Engraçado que eu fico, gente, não é possível. Mas realmente... É porque ela quis dar um parâmetro, exatamente, né? É verdade. Exatamente. E aí, estatisticamente, 14% das mulheres e 7% do homem, ou seja, no total 10%. Se você pensar que 10% de uma população, ela precisa de um tratamento específico. Eu costumo dizer, cara, se você fizer só isso na vida, você vai ter paciente. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Porque é 10%. É muita gente. É muita gente. Então, assim, se você pensar que todo mundo tem uma boca, ou seja, não existe nem concorrência. Eu nunca tive medo de ensinar. A minha mãe fala assim, você ensina tudo. Eu falei, óbvio, todo mundo tem uma boca. Então, se você... você não vai dar conta de 10% da população tratando. E está nascendo aquilo, gente, né? Está nascendo gente. E eu costumo dizer que o segredo, né, do sucesso é você saber dividir, né? É dar, é amar. Isso tem em todas as religiões. Porque né? O que é seu ninguém tira, né, Renata? E faz parte. E aí todo mundo cresce de uma forma justa e humana, né? Porque tem sol para todo mundo. Exatamente. Tem até muito sol para todo mundo. Ultimamente está tanto calor que a gente acha que tem 3 ou 4 para cada um. Pois é. Né? E assim, você tem a expertise e eu acho que Deus também, quando dá muito para um, ele tem mesmo que ter essa mente sua. Sim. Deixa eu dividir um pouquinho aqui do que eu sei. Porque você não vai ficar menos inteligente por causa disso. De maneira Você nenhuma. vai ter até mais respeito ainda. Você vira referência para um monte de gente. Como você procurou as suas referências, amanhã ou depois, eu acho que até hoje você já seja referência para alguém. Hoje meus alunos são meus professores, é o máximo, né? Eu brincava, olha só, caramba. A história vai mudando. Isso aí. Isso é muito interessante. Renata, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Esse do sorriso gengival, né? A gente já falou. E a recuperação da autoestima, a gente acabou de falar, né? Mas, assim, fala mais um pouquinho em relação à autoestima, porque eu acredito que porque assim, quando a gente tem algum problema que às vezes as pessoas nem percebem, mas a gente percebe, a gente está ali no espelho e a gente vê que aquilo faz um mal para a gente, aquilo retrai a gente fica tímido, a gente deixa de rir, ou até se afasta um pouco das pessoas com medo de socializar, porque a gente acha que como a gente tem aquilo que incomoda, a gente acha que está todo mundo olhando para a gente e vai ver aquilo que ninguém nem percebe às vezes. Exatamente. Então, até a melhora de vida, porque quando você tem a sua autoestima elevada, você fica mais corajoso, você fica mais
com mais vontade de ir para o mundo, de conhecer pessoas. Parece que alguma coisa muda. Você já percebeu isso em algum paciente seu? Eu percebo em vários pacientes. É tão interessante essa fala sua. Porque, assim, nós brasileiros já temos a natureza de dar um valor à estética, né? Mas isso, mundialmente, houve uma mudança pós-Covid por conta das lives, dos Zoom, reuniões feitas por tela, onde você ficava muito em foco a sua face, né? E tem um trabalho que mostra que aumentou uma procura aos serviços estéticos por conta disso. Isso no mundo. No Brasil nem se fala. O que acontece? Quando você não se sente belo, quando você se sente com algo realmente que te incomode, automaticamente você não se sente dono de você. Exatamente. É sua fraqueza que está exposta. Então, quando você recupera aquilo, ou seja, quando você se tem, hoje eu resolvi isso, eu me tenho, você se aumenta, você consegue se colocar dentro de uma sociedade. É tão interessante que eu digo o seguinte, que lá no consultório as pessoas entravam morena e saía loira. Por quê? Mudava o sorriso e já queria mudar outras coisas. Já quer logo mexer no cabelo. Mexe no cabelo, uma roupa nova, entra na academia, muda, né? Vou querer fazer uma harmonização. Troca de namorado, larga aquela parece que a coisa vida antiga lá. muda, né? Sim. Isso aqui não me cabe mais. Ela se recuperou, ela se encontrou, se posicionou. E ali ela consegue seguir como ela. E deixa eu correr atrás do que eu tenho direito. Exatamente. Então, agora imagina uma condição que é considerada não estética por leigos e profissionais, e você viver com essa situação por uma vida, e de repente isso muda, querida, a pessoa decola. E a pessoa decola em todas as áreas da vida. Por isso que eu digo, a correção do sorriso gengival vai além da estética, ela recupera a autoestima. É verdade. Renata, vamos mudar um pouquinho o assunto e vamos falar um pouquinho dos convites dessas grandes mídias que você recebeu, porque, assim, é que nem podcast, tá? Você disse que foi o seu primeiro, você pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos. Você ainda vai viajar o Brasil inteiro batendo papo aí com o pessoal. Com certeza. Mas vamos contar aqui um pouquinho, assim, como é que foi... Você já contou que a Record te procurou, né? Quando a Luana Piovani. Isso, aí foi ver quem era especialista no assunto, chegou até você. E depois você também recebeu convites para fazer coluna, para ser colunista, isso, né? Na Caras e no jornal Extra. Conta aí. Então, o que acontece? Assim, eu sempre recebo, né, esses convites, aquilo que você falou, de abrir porta, né? Isso. Se você recebe uma oportunidade, seja ela qual for, e você se destaca naquilo que você faz, ou seja, você mostra a sua paixão, seu envolvimento, a sua verdade, aquilo atrai pessoas. Pô, com certeza. E o mundo carece de pessoas que atraem pessoas, carece de grandes líderes. Não estou me dizendo, não é querendo dizer que eu sou, mas eu sou... com certeza uma apaixonada. Carece de carisma. Exato. Talvez de verdade. De trazer o outro perto de você, né? Eu acho muito bacana quando você tem acesso, né? Acessar, não é só acessar o paper daquela pessoa, mas acessar a pessoa. Isso. Porque por trás daquele paper que aquela pessoa fez, tem uma história, tem um porquê. Eu tô falando o porquê da minha logo, né? Vai na alma, então, né? Se alguém entender minha logo, vai me entender um pouco mais, vai conseguir acreditar mais no meu trabalho, vai ver mais verdade na minha fala. E você vai ficando mais profundo, você vai saindo daquela coisa rasa, né? E vai pegando detalhes, né? Como eu digo, quando você vai procurar o professor, não só o que ele escreveu, é como se você visse o filme pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E cada vez que você vê, você tem uma visão diferenciada. Você tem uma visão diferenciada. É porque o raso é muito pobre, né, Renata? Você olha o olhar, é você olha a forma que respira, você olha a mão trêmula, você olha milhões de detalhes. Você já começa a olhar o contexto, não só aquele foco ali, você começa a olhar tudo. É isso aí. Aí você tem uma visão mais rica, né? Tanto eu já assisti vários filmes várias vezes e, engraçado, toda vez que eu assisto, parece que eu aprendo mais um pouquinho. Falo assim, eu não tinha percebido isso. É isso aí. E isso Ou é então vida, você né, entende uma Marquinhos? coisa, daqui a pouco você fala assim, não é bem isso, é outra coisa. Isso é muito legal, porque isso enriquece a gente, né? E a gente fala assim, quando morre não leva nada, mas cultura a gente leva. Com certeza. Cultura Na realidade, fica, né?
O bacana é quando fica, vai deixando, as coisas vão fluindo, não por ego, sabe? Eu acho que a humanidade poderia tentar se diminuir um pouco mais e entender... E se doar um pouco mais. Isso, porque você torna uma unidade com o outro, né? Que faz toda a diferença. Acho que isso já é um nível acima de espiritualidade. Isso mas que eu ia falar. Voltando ao assunto lá dos convites, Isso. é por conta dessa doação. Então, se você faz uma reportagem, a pessoa olha ali nos seus olhos e você... Não, porque é isso... Nossa, ela está empolgada em falar aquilo. Então, se você... paixão, Exatamente. E aí, se a pessoa vai querer... Vai ter um artigo sobre isso, né? Como aconteceu, a Luana Piovani falou, outras pessoas fizeram, e aí você vê que tem uma carência. É igual choveu, vai vir o cara vendendo guarda-chuva, né? Então... Aconteceu isso, estourou um boom disso, vai ter pessoas procurando desse assunto. Aí a saúde pede assim, olha, teria como você me enviar um artigo falando sobre sorriso gengival? Eu já tinha escrito para caras antes, dentro da pandemia, falando do uso da máscara e tudo mais. E aí passei a ser convidada com frequência, porque os meus textos tinham a minha essência. Sim. Então, quando eu tenho uma essência, talvez tenha um público, né? Ou não sei como ser avaliado, ou dentro dos editores mesmo, que vão... Não, tá bacana, tá alcançando, tá falando a linguagem, tá tocando no coração lá do leitor, e você vai recebendo novos convites, né? Aí foi para o Extra também, que surgiu essa situação. Pessoas que eu tratei do esporte, aí surgiu no Tatame, escrevi para... Marie Claire. Sim, Marie Claire. E por aí vai, né? Assim, são convites que você vai recebendo através de trabalhos seus. Isso. Né? Você se torna referência. Eu vou abrir um parênteses. Eu tive uma turma agora, você vê em detalhes, né? Que recebi uma menina lá de Petrolina, que tímida, sabe? Assim, mas aí ela virou e falou assim, no final eu faço uma confraternização na minha casa, eu levo todo mundo. Eu já vi isso na rede social. É mó barato. No final, porque eu recebo alunos de todo o Brasil, né? Quando a turma é do Brasil, de todo o Brasil, às vezes do Paraguai, quando eles conseguem acompanhar o português, entender, no Paraguai, já recebi do Equador, já recebi do Peru. E aí eu faço uma festa, porque aí as pessoas carregam um pouquinho de cada aluno, né? E levam. Aí ela chegou e falou assim, eu posso ajudar, eu vou fazer uns drinks. Olha, vou te falar uma coisa. Ela fez um drink que eu fui tomar depois um drink no Xi'an, não quis. Falei, Pegou cara... no seu ponto fraco também, né, Ela Renata? conseguiu, e ela conseguiu botar ali a paixão dela, Sim. né? Então, ela transformou num drink, não era um drink, ela me ganhou, entendeu, naquilo. Foi o drink, né? O drink. Aí eu lancei outra turma, eu falei, vem cá, você não quer vir, não? Você pode ficar aqui em casa, se hospeda aqui em casa. Ela, que bacana. Então, é isso, você marca as pessoas pelo que você faz de diferencial. E só porque botou o ingrediente principal, que é amor. O amor, mas ela sabe, cara. Ela não é só isso, não. Tanto que ela falou que já trabalhou em bar, estudou, entendeu? Se dedicou, se destacou naquilo. É isso aí. Então, e isso vai, Marquinhos. Se você tiver uma pessoa que vai arrumar a sua casa, se você entra na sua casa, ela botou uma essência diferente. Só botou uma essência. Mas foi o diferencial, chamou minha atenção. Ela saiu do que ela tem que fazer. Saiu da mesmice. Saiu do raso. Sim. É aquilo que a gente estava falando. Não é falando. só... ser bom profissional, querido, isso é o básico. Fazer seu trabalho tecnicamente correto é mais do que sua obrigação. Mas você perguntar, e seu pai, tá bem? E sua mãe, olhar nos olhos. Você quer tomar um café? Você quer uma água antes? Procurar saber dessa pessoa, olhar nos olhos dela. Aí você já não é só o profissional, entendeu? Você é uma pessoa diferente. Então você marca a vida dessa pessoa. E engraçado que você faz isso de coração. Sim, sim. Só que você não sabe o bem que você... Às vezes você nem imagina nisso. Não. Que você faz um bem tão grande para uma pessoa que ela estava ali num período de carência e você olhou para ela. Você olhou e viu, né? Não é só aquela coisa de botar o olho. Você perguntou, você está bem? Você quer um café? Você quer uma água? Senta aqui um instantinho, vamos bater um papo. Quer respirar um pouquinho, isso, às vezes, né? salva o dia da pessoa. Exatamente. E você faz um bem que nem imagina. Renata, infelizmente, né? A gente poderia ficar aqui, assim, semanas conversando. Não é possível, que já acabou. O papo bom dura, voa, né? O tempo voa. Verdade. Mas eu quero te fazer a última pergunta aqui. Quem gostar do seu trabalho, quiser te conhecer melhor e até mesmo agendar uma consulta contigo, como que ela procede?
Como é que você faz? Eu tenho o telefone, né, que está nas minhas redes sociais, que é do consultório. Fala a sua rede social, diz aí seu arroba. O meu arroba é Renata Ribeiro Horn, né? E se botar Renata Horn também aparece. Eu atendo só no período da tarde, mas tem uma secretária que faz esse agendamento. E por lá pode me contactar, mandar um direct, às vezes tem uma dificuldade. No meu próprio contato da rede social tem o telefone do consultório. Na sua bio tem tudo lá. Tem tudo. Mas pode também deixar, pode ficar tranquila que debaixo desse vídeo, quando ele for ao ar, eu vou colocar todas essas informações, vai ficar ali embaixo. Quem quiser acessar, vai ter lá as redes sociais dela, telefone, toda a estrutura que você precisar para poder perguntar alguma coisa por direct, se quiser agendar uma consulta, porque ela é boa, viu? Ela é boa. Se você tiver algum tipo de problema desses aí que a gente conversou, você está em super boas mãos. Renata, foi um prazer muito grande. Você foi, assim, mais uma luz nessa constelação aqui. Faz de conta que você é essa estrela aqui hoje, ó. Que iluminou o Niterói Podcast. Foi um prazer muito grande. E desde já deixo aberto aqui um próximo convite, tá? Para mais à frente a gente tirar essa vírgula e continuar o assunto um pouquinho. Poxa, assunto tá? não falta, né? Não falta. Pois é. Fala aí pros seus seguidores aí, pro seu público. Olá todo mundo, obrigada. Foi um assunto, foi fácil, né? Gostoso de falar. Eu acho que não tem assunto que eu não gosto de falar. E como o Marquinhos falou, ele vai deixar o meu contato, quem quiser procurar para fins odontológicos e o que eu puder ajudar, não só pacientes, mas colegas, né, de profissão, eu me coloco à disposição de vocês. Beijos. Gente, é o que eu sempre falo aqui quando a gente fecha. Niterói Podcast despressuriza. É um papo sempre despressurizado, um papo tranquilo, mas sempre muito relevante. Renata é uma pessoa que está sentada aqui na minha frente, minha amiga de infância, inteligentíssima, super carismática, que tem paixão em tudo que faz. Eu sei que você pode até pensar, poxa, mas ela estudou, mas ela já é diferente. Somos todos iguais. Somos pessoas possíveis, capazes e normais. Só que temos um sonho, seguimos atrás desse sonho, sem preocupação com crítica, sem olhar para trás. E sempre bote na sua cabeça o seguinte, recebeu crítica, não gostou, ficou triste? É sinal que você começou a fazer sucesso. A gente tende a dar peso a uma crítica negativa e não dá peso a 100 críticas positivas. É sempre assim. Muda isso, porque o poder de destruir está dentro de você e não no outro. A pessoa pode falar qualquer coisa, qualquer baboseira, você só vai se sentir mal se você der poder para isso. Então não dê, olhe para frente, somos todos iguais, capazes e possíveis. Quem sabe se você não seguir o seu sonho, não vai estar sentado aqui batendo um papo comigo um dia. Então é assim que a gente se despede, agradecendo a audiência e prometendo que já vai ter outra pessoa também super relevante aqui batendo um papo com a gente. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Que bacana. Muito bom, legal, né? Marquinhos, arrasou.